Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindos para mais um Segurança com Leveza, o podcast que visa trazer muita informação e com o objetivo maior de você usar isso daí na sua operação, usar para treinamento, para DDS, para divulgação, o que você quiser. Vou me apresentar, eu sou Viviane Campanati, eu sou engenheira de segurança e estou há muito tempo nessa área, e a ideia de trazer essa informação é realmente porque eu passei por vários momentos e acho que precisa, né? A gente não tem, muitas vezes você está longe, você não tem o recurso de treinamento, e a ideia é trazer isso, trazer experiências para a gente construir um repertório legal na área de segurança e na área de cultura organizacional. Bom, eu sou uma mulher loira, de olhos castanhos, hoje eu estou com uma camisa verde, meus cabelos são curtos, e hoje a gente vai conversar com duas pessoas muito especiais para mim. A gente vai conversar com a Cristina, e a Cris, eu conheci a Cris na última operação que eu trabalhei, eu era da segurança, ela era lá do laboratório, e depois ela foi para a inovação, e a Cris é assim, eu sempre gostei muito de escutá-la falar, eu falo que ela é o Pavarotti da química, né? Quando ela fala, parece que a química vai fluindo dela, assim, é uma coisa assim muito muito doida. Vocês vão poder perceber tudo isso durante a nossa conversa. E também estou com o André, ele trabalhou comigo como técnico de segurança. Hoje ele continua trabalhando, ele saiu da área industrial e está na área de inovação como técnico de segurança, mas ele é recém-formado em engenheiro de segurança, então bem-vindo ao time, estou muito feliz de ter mais uma pessoa de qualidade para compor esse time de segurança, que, como eu sempre falo, né, a gente está aqui para fazer segurança, a gente não está aqui para fazer uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, a gente está aqui para fazer segurança, para cuidar das pessoas. Então, bem-vindos, obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou pedir para vocês se apresentarem da maneira que vocês acham, e depois a gente vai falar sobre duas coisas super importantes. Uma delas é a inovação e a outra é segurança. E a cereja do bolo deste episódio vai ficar para o final, porque a gente vai trazer uma visão, uma reclamação que eu sempre escutei muitas vezes dentro das operações que eu trabalhava e escutei também fora, que as pessoas falam assim, mas se faz aqui, não serve aqui. Chega, vai até lá que vocês vão entender onde é que a gente vai chegar. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Viviane. Eu fiquei muito feliz também de estar aqui e estou muito à vontade aqui com esse trio, né? Como trio com vocês aqui, eu acho que a gente tem bastante figurinhas para trocar nessa roda de conversa, porque eu entendo que segurança com leveza é isso, né? Roda de conversa séria, olho no olho, e realmente trazendo alguns aspectos importantes do ponto de vista técnico. E nesse aspecto, quando a Viviane fala da química, né, eu sou técnica em química, então eu sempre digo que o meu primeiro ofício foi ser química desde sempre, porque eu me formei muito jovem ainda como técnica em química. Depois eu fiz bacharel em química, mestrado em química, doutorado em química. Estou há um bom tempo aí trabalhando na indústria, então minha preparação para a vida acadêmica, ela mudou no momento em que eu optei em entrar numa indústria, trabalhar na área de inovação, pesquisa e inovação de uma indústria. Mas é isso, acho que é aprendizado o tempo todo e a gente vai circulando nesse ecossistema. A gente vai falar bastante de ecossistema de inovação, porque a gente tem que contextualizar, né? Quando a gente fala de inovação hoje, inovação mudou completamente de figura e de formato e de canais, né, que se comunicam em inovação. Então, acho que isso é importante para a gente contextualizar. Mas eu vou deixar o André se apresentar, que na verdade aí eu acho que também a gente está muito feliz aí com a presença do André também nesse time. Sim. Vivi, obrigado pelo convite, tá? É sempre bom estar falando de segurança, tá? Eu estou na área de segurança, trabalho há aproximadamente 13 a 14 anos, né? Iniciei como na área de consultoria, né? Depois fui para a área industrial e há 2 anos e meio eu estou na área de pesquisa e inovação, sempre tratando de segurança. Eu sou um homem pardo, né? Tenho um cabelo curto, olhos castanhos escuros, estou usando um óculos de armação preta, uma camiseta polo na cor vinho, né?
E muito feliz e né, ansioso para o que pode vir aí nessa conversa e trazer um pouquinho dessa visão de segurança em ambos os lados, né? Industrial, com pesquisa e inovação, ambientes, às vezes, na mesma empresa, mas totalmente diferentes, né? De metodologias, público, né? Então, assim, vai ser bem legal falar sobre isso. Com certeza. A gente vai começar falando de inovação, pode ser? E aí, eu não vou fazer uma pergunta do que é inovação, que eu já sei que vocês vão contar essa história para mim, mas o que eu queria colocar é, uma vez eu escutei de uma pessoa, essas reuniões de avaliação que a gente faz, que tem uma das competências era tomar riscos, né? E a pessoa falou assim, não, a sua tomada de risco é baixa, porque não espera que você tome riscos, né? Eu falei, não, não é bem assim, eu acho que a gente tem que analisar o risco e ver o que a gente vai fazer. Então, quando a gente fala de inovação, em algum momento alguém vai falar assim, não, mas a inovação, como é que eu vou fazer segurança dentro da inovação se nem tenho a coisa que eu estou começando, como é que eu vou fazer a segurança? Então, contem para a gente como é que é essa coisa da primeira da inovação e depois como é que eu encaixo a segurança nesse processo. Essa é a parte bonita da história, né? Porque, na verdade, a gente tem a inovação sendo caracterizada hoje, né, atualmente, como uma forma muito transversal na empresa. Eu acho que se a gente olhar 20 anos atrás, no momento em que eu fiz a opção de entrar na empresa, eu estou há 24 anos na mesma empresa, num departamento de inovação, se a gente olhar de agora para trás, a inovação mudou muito. E hoje ela não só é transversal, como ela tem diferentes canais, né? Então, aquela clássica imaginação que a gente tem de que na indústria química só se faz inovação no modelo tradicional, em laboratórios funcionando, em análises via úmida, análises que requerem muita manipulação de reagentes químicos, etc. Já na época que eu entrei na empresa, 24 anos atrás, já estava se mudando muito para análise instrumental. Então, no contexto, né, de uso de tecnologia, a gente já estava evoluindo para uma coisa com menos contato, um pouco, menos manipulações onerosas, trabalhosas. Então, todo o investimento que a inovação faz hoje em metodologias que são rápidas, que analisem em tempo real, com sensores, etc., mudou muito a cara dos nossos laboratórios também, né? Mas pensando fora do contexto do laboratório, tem muitas equipes de inovação em empresas, não só nas indústrias químicas, mas trazendo aí o contexto de agronegócio, de startups em diferentes áreas, que se destacam aí no mundo da inovação. E mesmo nos ambientes escolares, a gente hoje tem equipes inteiras que praticamente não entram em laboratórios, mas estão trabalhando em departamentos de inovação, né? Então, eu acho que o primeiro clique que a gente tem que ter é que não é só a segurança, ela vai ter que atender não só a esses casos onde existe um trabalho experimental e prático, mas também ela tem que percorrer, né, a parte onde a pessoa estará trabalhando, por exemplo, em home office, com mecanismos, né, muitas vezes de simulação de processos. Desculpa, eu estou com um pouco de dificuldade aqui de falar, porque eu estou gripada, estou realmente gripada, e esse tempo seco só piora. Então, esses processos que se desenvolvem à distância, hoje tem equipes globais trabalhando localizadas em diferentes países. Então, a gente está falando aí de instâncias, né, de camadas a mais, na verdade, de segurança que a gente vai ter que se preocupar, né? E isso também é inovar em segurança, porque eu preciso ser ágil o suficiente para cercar esses processos e para trazer a realidade do trabalho que se executa naquele momento em torno de departamentos de inovação, em torno de entregas, de compromissos, de realmente ganhar dinheiro com inovação, porque inovação ela nada mais é do que tem uma definição que eu nem gosto muito dela, mas enfim, é uma definição que existe, que é a criatividade com nota fiscal, né?
Então, é aquilo que gera valor para a empresa, ela tem que gerar valor para a empresa. Então, tem equipes e mais equipes trabalhando em diferentes formas, e aí a gente também tem a oportunidade de inovar na área de HSE, daquela pessoa ou daquele departamento que olha para isso tudo e diz: "Ah, eu entendi qual é o processo, eu entendi qual é o ecossistema e eu tenho alternativas para cercar com melhores condições para um trabalho seguro, para um ambiente melhor", porque a gente está falando de ambientes em que as pessoas passam mais tempo do que na própria casa, né? E, a parte de saúde mental, a parte de burnout, então trazendo aí camadas e mais camadas, se acrescentando aí no que a gente chama de pacote de situações em que a gente pode trabalhar mais seguro, se eu conseguir entender o que que realmente o cidadão, o indivíduo que vai tomar as decisões e que vai seguir por um caminho seguro, ele vai ter aí como uma segurança a mais do seu pacote normal de trabalho, tá. Então, Ô, Cris, basicamente é isso. desculpa, eu tenho uma Pode falar. pergunta. A Diga. gente consegue fazer um processo de inovação inteiro sem passar pelo laboratório, só com simuladores? Dependendo a área, sim, Viviane, e se a solução que você tem para entregar, ela é tecnológica, ela não precisa ser testada num laboratório, ela pode ir direto para uma planta industrial, né. Eu faço Uhum, todo o desenvolvimento daquilo em sílico, que a gente fala, que é realmente usando metodologias e tecnologias de simulação, e aí eu já parto para a implementação daquele processo, ou eu já parto para uma solução que eu estou desenvolvendo na prática, tá, sem entendi, passar pelo intermediário de laboratório. entendi. Mas isso também é um laboratório, só que ele é um laboratório virtual, Uhum, né, essa primeira etapa de desenvolvimento, ele não deixa de ser um laboratório. uhum, Então, eu acho que o mais interessante aqui é a gente entender que, para fazer inovação, a gente precisa fazer algo, veja bem, ou que eu nunca fiz, algo novo, completamente novo, uhum, ou fazer algo que eu já fiz, mas por outro processo, né, ou alguma coisa muito mais sustentável, muito mais amigável para o consumo humano, aquilo que agride menos o planeta. Então são várias as frentes também de interpretação do que é um processo inovativo, né. uhum. E esse processo inovativo não obrigatoriamente passa por um laboratório físico, esse quadradinho que a gente está acostumado, né, do cientista lá dentro do laboratório. Eu particularmente fui criada em laboratório, então eu gosto de laboratório, eu gosto de Uhum, processos de laboratório. Vamos dizer assim, eu sinto firmeza naquilo que eu consigo comprovar em laboratório, né, mas eu não preciso hoje passar todas as etapas de desenvolvimento de um projeto em laboratório. Eu tenho várias maneiras de eu fazer isso a priori ou a posteriori sem estar presente uhum. no laboratório, né. Tá. E mas aí quando você fala desse processo de inovação que eu faço na simulação, e aí eu jogo direto ele numa planta industrial, eu estou tentando pensar aqui como que a gente faz as análises de segurança de processo, porque a análise de segurança de operação, ergonomia, eu consigo, com um projeto, eu já tenho uma boa ideia do que vai ser. Hoje a gente faz maquete, a gente consegue ter essas ideias assim de como vai ser. Mas como eu faço análise de segurança de processo, por exemplo? Não É, tem no intermediário, eu vou fazer do processo final. aí vai funcionar da mesma forma. Eu vou entrar com todos os dados que eu tenho dessa operação que eu estou propondo, desse processo industrial, etc. Vou me cercar de tudo aquilo que eu tenho de literatura, tudo que eu tenho em base de dados, né, de softwares de simulação que me levam aí para ter certeza do sucesso eu nunca vou ter, né, Uhum, mas que me levam por um caminho mais seguro possível. E tá. o bacana de tudo é, todo o projeto hoje, em todas as etapas, no processo stage gate que ele vai passar, que é o processo que você faz um conjunto de experimentos, aí você passa por um portal, né, de Uhum, checklist para ver se está tudo apurado. Em todas as etapas eu vou checar os aspectos de HSE, entendi. né, e isso vai dando um corpo
de resultados e de dados muito mais robusto para você diminuir o risco quando você partir por uma transferência de tecnologia para uma planta industrial, por exemplo. Né? Entendi. Praticamente, eu considero isso e tudo aquilo que a gente vai construindo de conhecimento algo tão ou mais complexo do que entregar um novo produto ou um novo processo. Tá? O que eu construo ali, ele vai, às vezes, ser habilitador de outros projetos. Ele vai virar um spin-off de um mesmo projeto, baseado naquelas conclusões que eu estou aprendendo ao longo do tempo. Né? Então, equipes multidisciplinares, né, acabam sendo fundamentais. Você ter reuniões de projeto em que realmente se discuta a experiência de cada um, as tecnologias em andamento. Então, você faz um deep dive mesmo em todas as etapas lá do desenvolvimento do teu processo, de um novo projeto. E trazendo essa questão da simulação, da inovação, o que a gente vê das pessoas que vêm das universidades hoje, e aí acho que a pergunta é para os dois, né? As universidades estão preparando pessoas para trabalharem tanto com essa tecnologia como com segurança? Eu posso tentar, André? Espera aí, deixa eu só fazer o preâmbulo disso, né? Porque eu vim da universidade, né? E quando eu vim da universidade, havia um diferencial em mim que me ajudou muito quando eu entrei na indústria, num laboratório dentro da indústria. Que é o meu curso técnico que eu tinha feito lá atrás. Naquele curso técnico eu aprendi que eu tinha que vestir usar o avental para o meu trabalho dentro do laboratório, eu tinha que usar óculos de segurança o tempo todo, eu tinha que usar um sapato fechado para evitar contaminação, né, de qualquer coisa no meu pé. Eu trouxe isso. Então, a essência disso está na base da formação da pessoa. Muitas vezes, os ambientes universitários, eles já foram terríveis, né, em termos assim, de não se preparar para o aspecto de HSE envolvido na operação no laboratório. Mas eu acho que eles devem ter evoluído bastante, porque a gente recebe muitos egressos de universidade hoje, e eu vejo que eles já vêm um pouco mais preparados, sim, do que quando eu saí lá do meu doutorado e vim direto trabalhar. Né? Eu tinha esse diferencial, mas por causa do meu curso técnico, não pelo grau de exigência que eu tive dentro da universidade. Tá? E aí, André, fica à vontade, porque você está com uma baita de uma experiência nisso agora, então... É interessante o que a Cris falou, né, que quando ela fala a gente escuta falar de inovação, né, a gente escuta de coisas diferentes, projetos diferentes, tentativa e erro, e acho que o principal foco na área de segurança, quando a gente trata estes processos, eu acho que é trabalhar na criação de valor nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam trazer isso com elas no dia a dia, tem que ser muito orgânico quando elas vão discutir qualquer processo, tem que ter segurança, alguém tem que falar, olha, e a questão da segurança, e a questão da proteção. Por quê? Porque estabelecer processos, estabelecer métodos de segurança para uma análise em laboratório que pode mudar amanhã, ou pode mudar daqui a um mês, é um novo projeto, né? Essa responsabilidade ela é compartilhada com a pessoa que está executando isso dentro do laboratório, né? E esse é o trabalho, né? Ela tem que enxergar um propósito no trabalho dela relacionado à segurança, ela tem que ter um valor. Então, essa criação de valor, ela é unilateral, ela atinge todas as camadas da empresa. Desde a pessoa que está em home office, ela está envolvida nos processos de segurança, lógico, não exatamente ali na vestimenta de um avental, de um EPI, mas ela está inteirada naquilo que a gente está fazendo. Então, isso faz parte do dia a dia, isso não é separado, né? E aí, isso vai criando valor. É um trabalho que a gente já está aí há 2 anos e meio trabalhando. Existe uma evolução muito grande de quando a gente começou para o estágio que a gente está agora. E aí, quando a gente recebe essas pessoas das universidades, eu que estou ali, né, recebendo essas pessoas, fazendo a primeira integração, e aí eu percebo um certo espanto em alguns, né, porque, assim,
Eu já escutei muito, acho que a Cris já escutou, caramba, na universidade não era assim, cara. Nossa, na universidade a gente entrava com café dentro do laboratório, na universidade era isso, na universidade era aquilo. E assim, eu não procuro querer rebater ou dizer que está certo ou errado. Eu digo, olha, aqui a gente trabalha nesse processo, esse processo é importante para você, ao longo do tempo você vai entender que isso vai fazer parte do seu dia a dia. E aí, com semanas de trabalho nos laboratórios, as pessoas voltam com feedback é muito positivo, e quando você enxerga essas pessoas novas trabalhando dentro dos laboratórios, você enxerga que ela foi absorvida por uma onda que é constante. As pessoas do próprio laboratório fiscalizam o trabalho, né, promovem esse trabalho seguro, e essas pessoas entram nessa onda. Por quê? Porque elas não enxergam pessoas fazendo igual na universidade, né? Então, isso é muito natural, tá? Então, tem essa diferença, claro, né, de uma universidade para uma empresa, mas eu acho que o nosso trabalho é muito mais voltado na criação de valor, de propósito, de pertencimento, né, das pessoas entenderem que o trabalho dela com segurança é muito mais importante, que aquilo faz sentido, né, não é só mais o técnico querendo impor mais uma regra, né, sempre que a gente vai impor uma regra, não é só simplesmente chegar e falar assim, agora você tem que fazer isso. Tem um porquê, né? A pessoa precisa entender o porquê, ela precisa entender que aquilo é importante para ela, que faz sentido. A gente está olhando para a segurança dela, né? E aí isso começa a passar a ser natural, ser orgânico. É como ir beber água, a pessoa entra no laboratório, já percebe as questões de segurança todo dia que chega, né? Então tem essa questão da percepção, que a gente trabalha muito forte na percepção de risco. Né? Então, isso acaba sendo natural, e as pessoas novas chegam, absorvem, e surfam essa onda, né? E eu acho que esse é o grande trabalho, né? Porque, diferente de uma área industrial, pesquisa e inovação, né? Você trabalha com pessoas mais questionadoras, pessoas que querem entender o porquê, né? E isso é o muito mais importante. Então, não é fácil, no início foi mais difícil, agora a gente tem um sistema muito robusto, estabilizado, rodando, né, e as pessoas que chegam são absorvidas e entram, né, então hoje é mais tranquilo, mas sim, tem as diferenças aí, existem sim de universidade, empresas, com certeza. Você está provando na prática o que eu tenho falado já faz um tempo, que é se o ambiente é bom, quem chega, senão o próprio ambiente, se a pessoa não quer, não dá aquele fit, eu não quero trabalhar dessa maneira, o próprio ambiente vai acabar expurgando essa pessoa, né? Então, se o time é forte, se a cultura é forte, se o processo está estabelecido, quem chega vai se adequar ao processo, né? Então, e os povos de trabalho hoje, Viviane, eles não aceitam essa pessoa diferente no laboratório, com desvios. Isso é aquela questão de pertencimento, né? O meu laboratório é seguro, você está chegando novo aqui, você tem um tempo de adaptação, mas não vai ser tolerável que você seja diferente, seja o cara que burle as regras, que improvise, né? Por quê? Porque esse laboratório é meu, ele é seguro, né? Então, e isso a gente vê orgulho nas pessoas que trabalham dentro dos laboratórios, que comentam nos corredores, pô, o meu laboratório é o mais seguro, né? Ó, eu fui destaque de segurança do mês porque eu fiz uma ação legal. Então, você sente esse orgulho nas pessoas, essa sensação de pertencer àquilo, e aquilo é dela, né? Foi o trabalho dela, porque não é o meu trabalho, eu acho que não é o trabalho da Cris, né? Porque você está trabalhando com pesquisa e inovação, está muito mais na mão do cara que está ali testando, criando novos métodos, do que na minha mão, né? Então, ele tem que entender que, pô, será que se eu fazer assim é seguro? Então, eu vou parar, vou chamar o André, vou chamar alguém, vou falar assim, cara, eu estou tentando fazer diferente, vamos parar tudo, vamos sentar, vamos discutir, fazer a melhor maneira de se fazer isso com segurança. Mas perceba, né? Não partiu da minha pessoa ter que estar ali fiscalizando e entender que ele fez errado. Partiu dele mesmo entender que se ele fizer diferente do que foi combinado, né, numa análise preliminar de risco ou em qualquer outra ferramenta de segurança, ele para aquilo ali imediatamente e fala, opa, peraí, talvez isso não seja seguro. Será que eu estou usando o EPI certo? Será que esse produto é o certo? Será que vai gerar algum risco adicional? E aí, isso parte deles, não parte da gente. Né? Então,
a gente acaba sendo mais facilitadores das ferramentas do que propriamente as pessoas que fiscalizam ou ficam ali olhando se ele está fazendo certo ou errado. Acho que assim não é assim que se faz segurança, né? A segurança é feita por todos, né? Pelas pessoas. Eles confiam no sistema, no fim, Exato. eles se confiam no sistema, o sistema vai funcionar. E aquela coisa, não dá para eu ter um técnico de segurança para cada empregado, tem que ter um para todo mundo. Exato. Exatamente, é isso. Ô, Cris, esse tipo de relação, em relação ao sistema estabelecido, que a gente vê aqui hoje no laboratório, você via isso lá na França? Estou falando em questão de cultura. Né? Vamos lá, eu queria só fazer um contraponto que o André trouxe bem essa questão de que isso tudo faz parte de um grande programa, né? Você só vê valor naquilo que você consolida em várias etapas, né? E então isso não acontece como mágica, que o cara segue alguém por admiração ou que alguém foi lá para dentro do laboratório e fez assim, eu enxerguei. Não, existe uma série de estruturação, né, em torno de manuais, em torno de procedimentos, em torno de programas de reconhecimento. O André cita, na fala do André tem vários os programas aí que são importantes e que é uma construção, né? A grande dificuldade, eu já chego na França, é que no departamento de inovação, cada laboratório é diferente do outro. Tá? Então, a grande dificuldade que a gente tem é como mapear isso, como manter atualizados todos os checklists, como fazer efetivamente boas análises de modificação antes de qualquer experimento, porque as atividades são completamente diferentes. A gente tem, dentro das nossas áreas de pesquisa e inovação, para vocês terem uma ideia, um salão de beleza montado lá, né, onde são testados lavagem de cabelo, são analisados amostras de cabelo, e assim como a gente tem laboratórios onde se faz realmente transformação química, síntese orgânica para transformar e criar moléculas. São cenários de trabalho, né, assim como tem outros também, laboratórios que se dedicam mais a soluções aí de surfactantes para diferentes segmentos. Então, os riscos são completamente diferentes e a grande conquista disso tudo é ter pessoas engajadas nesses programas e fazendo as perguntas certas na hora certa e, de preferência, né, André, antes de começar a fazer alguma coisa e criando valor, como o André falou, para o processo de inovação como um todo. Na França, os programas são muito bem estruturados, eles são mais quadradinhos do que aqui, né? Então, quando eu cheguei num departamento da França similar ao que eu trabalhava aqui, eles não são muito bons de 5S, assim, né? Tão radicais e cuidadosos como a gente é, mas eles têm os 5S, eles enxergam o valor no 5S como uma maneira de você evitar situações de risco a mais. Quando você, não no sentido de cuidar de uma área, talvez a visão é um pouco, culturalmente um pouco diferente, mas eles reconhecem que o 5S é extremamente importante para garantir condições de segurança na área. Tá? O Cris, só para ajustar o que eu estou entendendo. A questão da propriedade é diferente, porque do jeito que o André fala, assim, tipo, aqui a gente tem muito essa questão da propriedade. Quando a gente consegue dar a propriedade para a pessoa, é essa a diferença. É essa grande diferença. Então, eu faço parte, eu tenho orgulho, e isso é muito forte na cultura brasileira, né? Realmente isso é muito, muito importante e isso faz um diferencial numa equipe brasileira. Na França, o 5S ele é visto como uma forma de você diminuir riscos para o seu trabalho. Tá? Então, tudo aquilo que impacta diretamente ou pode levar a uma situação de risco, eles enxergam como prioridade para o 5S. Tá? E não, na verdade, o 5S, o conceito ele é o mesmo no mundo todo, só que culturalmente as pessoas enxergam o processo de forma diferente. Né? Eu vejo assim. Mas todos os processos são bem estruturados, pelo menos dentro das empresas,
mas essa questão do fazer parte de um time, ter orgulho de seguir em frente, de se engajar, de tomar decisões baseado também no coletivo, isso é muito forte no Brasil, né, na cultura brasileira. Uhum. Senso de propriedade, de pertencimento, né, que o André falou bem aí. Uhum. Porque eu achei que o que ele descreveu vai muito na coisa do pertencer mesmo. E eu não vejo outras culturas tendo essa questão do pertencimento tão forte quanto a gente tem. Exato. Mas eu trabalhei ao lado de algumas pessoas em outros países, mas eu nunca trabalhei lá dentro da estrutura. Então, eu não consigo, não tenho esse termômetro, vamos dizer assim, né, de fazer. E aí, Cris, aqui no laboratório, como você, como responsável por todos esses processos, como você construiu essa sua visão de segurança ao longo do que você viveu? Né? Porque você falou, veio do técnico, mas aí quando você saiu do técnico e foi para o bacharelado, não era tão seguro assim, e você conseguiu manter alguma coisa que você, em algum momento, você falou, mas aí você era jovem, você também precisava pertencer àquele grupo que era meio não seguro, e aí foi indo, né? Como que você construiu isso? Porque não foi só na empresa, porque quando você chegou na empresa, você já estava pronta de mercado, você já estava pronta de laboratório, você já estava pronta, né? Como que você foi construindo isso para você? Eu acho que isso tudo é muito transformador, né? É como se o start acontece quando você transforma a sua vida pessoal também baseado nisso. A segurança, ela vai se tornar um valor para você, não só como profissional da área de química, mas como indivíduo pensante dentro de como cidadã, né? Um indivíduo pensante dentro de uma sociedade, de uma comunidade. E aí eu trago esses aspectos de que, por exemplo, você se transforma tanto que você enxerga o mundo de uma forma diferente. E é aí que o clique acontece. Né? E é aí que você percebe o quão importante é aquele processo e que não tem marcha ré nesse processo. Esse processo é só seguir em frente, é melhorar sempre. Né? E aí entram todas os mecanismos que você tem de melhorar continuamente, tá? Porque você vai fazendo uma construção. É como eu falei, os processos facilitaram? Não, só ficaram mais complicados, porque hoje, além daquela clássica de fazer pesquisa e inovação dentro dos laboratórios, como eu comecei a minha fala, você tem todas as outras camadas que também requerem atitudes seguras, né? Que também precisam fazer com que você comece o seu dia de trabalho da mesma maneira, termine o seu dia de trabalho da mesma maneira como você começou, né? Em todas as condições físicas intactas. Claro, você vai estar cansado, mas o ideal é que mentalmente você não esteja estressado. Estar cansado mentalmente é diferente de estar, né, estressado mentalmente, completamente diferente. E que esse estado, né, que vai te trazer de novo para a realidade, você como indivíduo, pai, mãe, filho, que toma conta de uns pets que andam correndo aqui por baixo das nossas pernas, enquanto a gente latindo por aqui, que latem, fazem bagunça aqui, que você esteja num estado em que o contexto todo ele foi construído ao longo do dia, mas você está lá, está íntegro, né, e que tem a condição de estar bem no final do dia, deitar a cabeça no travesseiro e descansar. Né? Então, isso é muito transformador e requer muita adaptação das equipes. Eu acho que é construção contínua no dia a dia. Né? E aí é aquilo, a gente tem uma equipe que, quando a gente precisa olhar para uma novidade, por exemplo, em EPI, a gente vai atrás de quem pode fornecer um EPI com maior conforto, né? Por que não, né, André? Vamos ver quem tem, vamos correr atrás de um novo processo, vamos trazer os caras para falar desse EPI, vamos trazer maneiras de tornar o trabalho, sabe? Eu gosto muito desse tema da leveza, porque tornar o trabalho mais leve, né? Você torna o indivíduo mais leve para estar ali presente, fazendo o que realmente
só ele consegue fazer, né? Só ele com as mãos. A gente recentemente teve uma campanha com as mãos, e aí você faz lá um filmezinho com tudo que você faz no dia com as mãos, e como é importante preservá-las, né? Não só para atividade de P&D, para todas as atividades, mas é isso, gente. Então, sempre que você consegue vislumbrar algo de novo, ou tem um questionamento da tua equipe, Cris, isso aqui não tá legal, André, isso aqui não tá funcionando bem, isso aqui, enfim, o projeto ele vai requerer uma modificação de espaço para a gente trabalhar, uma nova capela, alguma coisa assim, você vai trazendo também a inovação no processo em si de HSE. E isso é muito legal. Essa é a construção verdadeira, né, do que percola tudo isso que eu estou falando. Eu acho que a possibilidade de criar, né? Eu tenho essa liberdade de criar. Eu acrescentaria uma coisa à sua lista do dia, que é a vontade de voltar amanhã, né? Porque quando a gente fala de saúde mental hoje, eu acho que um dos fatores é eu não tenho vontade de voltar lá amanhã, né? Então, eu acho que a vontade de voltar lá amanhã também é um grande diferencial, né? Porque eu sei que eu vou fazer diferença, eu sei que o que eu estou fazendo vale a pena, eu sei que faz sentido aquilo ali, né? Essa coisa que eu estou envolvido faz sentido, então é um pouco também o que eu vou, vale a pena eu voltar amanhã, né? Então eu quero voltar amanhã para poder fazer. Né? E é mais fácil pensar que você vai voltar para um ambiente seguro, né? Do que um ambiente que quase se acidentou no dia seguinte, e aí você fala assim, caramba, tem que ser mais cuidadoso, né? Quase aconteceu algo comigo, ou um colega de trabalho quase se acidentou. Então, esse pensamento, assim, de querer voltar amanhã está muito voltado também, assim, qual ambiente que eu quero voltar amanhã, né? Se ele esteja cansado, por mais que ele esteja esgotado mentalmente, fisicamente, né? Então, isso é muito importante. Acho que eu queria pôr um ponto, né, no que a Cris falou, que a gente está conversando, esse nível, acho que a gente chegou de maturidade, em segurança, né, o que a gente consegue colher os frutos, né, desse trabalho, não é tão fácil assim, eu consigo listar pelo menos uns 10 processos, pelo menos uns 10 processos super fácil. Que uma pessoa nova que chega na empresa precisa incorporar, né, e é uma enxurrada de informações nessas pessoas. Mas eu queria dar destaque a um programa que a gente, não é novidade, mas a gente adotou, né, que é o programa de padrinho e madrinha. Eu acho que isso dá muito suporte para as pessoas que chegam novas, né? A gente estabelece uma pessoa para ser o padrinho ou a madrinha dessa pessoa nova. Um detalhe, não pode ser da mesma área. Eu acho que isso é fundamental, porque você dá liberdade para que essa pessoa se expresse com alguém que não é da mesma área. Existem uns receios, enfim, né, de estar compartilhando ali alguma coisa de trabalho com alguém da sua área. E a gente vê reuniões muito naturais acontecendo dessas pessoas num café, na praça, né? E não só falando de trabalho, mas falando de coisas do dia a dia, desabafando, conversando de coisas aleatórias, né? Então, essas pessoas são suporte para quem chega novo, sempre é uma pessoa mais sênior, que é padrinho, madrinha. Então, eu sempre falo assim, cara, você vai ser padrinho ou madrinha dessa pessoa que está chegando nova, o seu objetivo é encurtar o caminho dela, né? É mostrar os atalhos, né? Você já está aqui há um tempo, você entende os processos, você conhece as pessoas, e isso é tudo novo para quem chega, né? Então, quem nunca começou num trabalho novo e teve todas as dúvidas do mundo naquela primeira semana? Não sei nem onde fica o banheiro, né? Um receio de com quem que eu falo, eu estou com uma dificuldade, será que eu tenho essa liberdade para falar? E aí essa pessoa é um escape, essa pessoa é um porto seguro que ela pode procurar e falar, olha, com uma dúvida, eu não sei como lidar com essa situação, com o meu líder direto, com um colega de trabalho. E eu acho que não é só você dar métodos e, olha, aqui você tem que usar o EPI assim, aqui você tem que colocar o óculos assim, assim, tá, mas e aquela parte importante que e agora, o que é que eu faço? Né? Estou com uma dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? E aí a gente sempre fala, cara, procure o seu padrinho, procure a sua madrinha, ela tem que estar disposta para você, seja pessoalmente, seja online. Então, isso facilita muito para quem está chegando novo, né? E surfe nessa onda com mais leveza.
Não precisa ser tão difícil, né? Não precisa ser constrangedor, não precisa ser árduo, não precisa ser, né, cansativo esse processo. Ele pode ser. E, assim, né, a gente tem uma cultura muito receptiva para as pessoas que chegam novas, e, cara, isso é fantástico, as pessoas sentem em casa muito rápido, né? Então, isso é super importante, né? Então, além de todos os processos já mapeados e quadradinhos ali que a gente precisa ter e faz parte, são importantes, né? Os procedimentos, né? As integrações, né? As análises preliminares de risco, pô, tudo isso é muito importante, mas e a outra parte, né? E a parte da angústia, a parte que a pessoa está ali numa dúvida, sozinha, e agora o que é que eu faço? Então, acho que isso é um ponto muito importante quando a gente fala dessa questão de leveza e fazer segurança com leveza. Porque fácil não é, né? Porque a gente está falando de gente, cada gente é uma gente, e a gente está falando. E eu queria colocar 2 pontos isso daí. A semana passada eu estava numa empresa discutindo cultura de segurança. E eles têm o programa de padrinhos, né? E eles tiveram alguns acidentes recentemente e tal. Eu falei assim: ah, não, mas a gente tem um padrinho aqui. Eu falei assim: que todo mundo faz treinamento por encosto, né? Que eu tinha um gerente de RH que ele falava, né? A gente encosta um no outro, faz treinamento por encosto, né? Por mais que você tenha procedimento e tal, o treinamento por encosto é como a gente vai aprender mesmo, é quando a gente encosta um no outro e faz, né? Por mais, tem o padrinho, tá bom. Então, aí você encosta a pessoa no padrinho, o padrinho ensina as funções, é o responsável por treinar. Com esse tanto de problema de segurança que vocês estão tendo, os padrinhos, alguém olha para os padrinhos e vê se eles são boas referências de segurança ou eles estão ensinando errado, né? Então, quando você não tem o ambiente sólido, uma cultura construída, né, nem sempre você vai conseguir garantir a referência e vai conseguir garantir o exemplo ali, né? Então, eu faço o padrinho, mas o padrinho é um cara de segurança duvidosa, né? Então, não vai me ajudar a organizar esse processo. Talvez ele até ajude a atrapalhar o processo, né, ao invés de ajudar. Então, quando você tem a coisa consolidada, fica muito mais simples. Nunca vai ser fácil, mas fica mais. Já é assim, né? De 0 a 10 você já andou 2, né? O resto tem que gramar ali um pouquinho por dia, não tem jeito, né? E aí, outra coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: até você ter o André lá com você, Cris, você era o outro lado, né? Aquele que fala assim, esse procedimento vale para a fábrica, por que a gente tem que fazer esse procedimento aqui também? Porque esse procedimento não serve para cá, né? E a gente falava, tá bom, vamos dar uma olhada o que serve, o que não serve, né? E aí, o André era o cara que ia lá cobrar o procedimento da fábrica e falava, cobro como este procedimento, né? E muitas vezes a gente teve essas conversas que é assim, tá, o procedimento fala isso, mas não dá para fazer isso lá. Como é que a gente resolve isso especificamente no laboratório? Como que vocês se ajustaram nesse processo? Porque vocês dois chegaram juntos nessa divisão, vocês dois chegaram praticamente juntos, né, lá. Então, como é que vocês se ajustaram? Como é que vocês fizeram esses ajustes de operação e de industrial? Porque o André também teve que ajustar o mindset dele, né, para enxergar coisas diferentes, enxergar coisa por um lado diferente, né? Como é que vocês se ajustaram? Como é que foi esse processo para vocês dois, assim? Aí eu vou citar o que eu aprendi na França, tá? Então, esses quase 3 anos na França, eu tive a oportunidade de trabalhar num centro de P&D que não tinha nada industrial próximo. Então, lá era uma mini fabricação, eles tinham área de pilotos, eles tinham área de laboratórios, muito maior do que a gente aqui no Brasil. E, por incrível que pareça, Viviane, por muitas vezes eu mordi minha língua, porque, na verdade, eles tinham uma rigidez nos seus processos que não permitia nenhum tipo de adaptação só porque era P&D. Muito pelo contrário. Né? Eles usavam processos bem estabelecidos em termos de HSE, manuais, EPIs, necessidades, regras, muito ajustadas com aquilo que a gente tinha aí no passado e que a gente era meio rebelde, porque a gente achava que aquilo não se adequava à realidade do centro de pesquisa. Né? Então, eu vim muito transformada depois desse período lá,
Porque não há exceção para a segurança. Não há exceção. Não há. Né? Se eu bypassar alguma coisa em segurança, o risco daquilo levar a um acidente pode até não acontecer naquele dia, mas futuramente é muito alto. Então eu vim com algo estruturado muito na minha cabeça de que a gente precisava realmente implementar tudo que fosse necessário com todas as barreiras necessárias. Tá? Ficou fácil para o André. Agora não. Ficou fácil. Ficou, mas aí tinha um diferencial por ser em P&D, que é a humanização. Tudo que a gente está falando, se não é o indivíduo por trás da ação que vai me tornar mais segura a minha operação no laboratório, já era. Tá? Eu posso ter o melhor manual, eu posso ter o melhor conjunto de regras, eu posso ter o melhor conjunto de EPIs. Né? Então, o indivíduo é que faz a diferença. Tá? Então, eu entendi que, na verdade, era possível humanizar aquilo que não tem exceção, porque é valor em segurança. Né? Passei a ter uma responsabilidade maior também. Isso muda e transforma muito a cabeça da gente. Né? Acho que essa foi a principal parte do processo, que talvez o André nunca tenha escutado isso de mim, mas eu já vim muito transformada. Né? E aí que eu vi, várias vezes eu lembrei das nossas conversas, Viviane, de como a gente era rebelde no passado. Nossa, André, olha, vou falar, tá muito fácil a sua vida. Eu já achava que estava fácil, agora eu tenho certeza que está fácil a sua vida. Está muito fácil. Assim, para mim, a maior dificuldade que eu tive foi comigo mesmo, né? 8 anos e meio trabalhando em área industrial, uma pegada totalmente diferente, né? E aí eu me vi num centro de pesquisa e inovação com um público totalmente diferente, um ambiente de trabalho totalmente diferente, e aí a mudança primeira foi em mim, então isso não foi tão difícil, mas eu tive que me policiar muito no início, né, na forma de falar, na forma de abordar, na forma de escutar, né, é totalmente diferente, tá? Então, né, um cara alto, 1,90, né, chegando para conversar com pesquisadores e de uma forma, e eu me via às vezes falando com um cara na fábrica, eu falo, peraí, não estou mais na fábrica, é diferente, esse caminho não vai funcionar aqui, isso eu percebi muito rápido, né, e aí essa foi a primeira mudança que eu tive que fazer comigo mesmo, para entender o ambiente que eu estava, né, e aí eu comecei a escutar muito as angústias e as dificuldades que as pessoas tinham. Por isso que você comentou, né? Eu estava do lado que fiscalizava e pedia para que as pessoas seguissem processos industriais em pesquisa e inovação. E agora eu estava do lado deles, querendo fazer que isso fosse diferente. Então, quando a gente começou a escrever todos os procedimentos de trabalho relacionados à segurança, qual que é o procedimento que a gente usar como base? Tem o industrial. Bom, o industrial não vai servir. O industrial não vai dar, porque a gente precisa olhar para o ambiente, a gente precisa olhar para o risco que está ali naquele laboratório. E aí a gente começou a escrever esses procedimentos muito customizados para a área de pesquisa e inovação. Então, hoje, os nossos procedimentos, apesar da gente tratar de riscos parecidos, né? Então, tem o risco químico em pesquisa e inovação e risco químico na área industrial. Mas o que eu preciso que essas pessoas dentro de um laboratório façam e cumpram em relacionado à segurança é diferente do cara que está na fábrica operando toneladas de produtos, né? Então, é um ambiente diferente, apesar dos processos serem os mesmos, os riscos serem parecidos, né? Com intensidades diferentes. Então, a primeira coisa foi, a gente precisa customizar. Então, a gente começou a escrever processos customizados, e aí partiu a transformação. As pessoas começaram a enxergar que, opa, peraí, agora estão olhando para o meu ambiente de trabalho da forma que eu queria, né? Agora isso começou. E hoje a gente tem 10 laboratórios, 9 laboratórios, né, dentro do centro de pesquisa, com processos de segurança diferentes, porque são riscos diferentes, né, produtos diferentes, métodos de trabalho diferentes. Então, hoje existem EPIs que um laboratório usa que nenhum outro usa. Existem ferramentas de segurança que são específicas para um laboratório, que não são específicas para todos os outros, não podem ser utilizadas de referência. Como é que eu faço um procedimento que cubra tudo isso, entendeu?
Então, este foi o grande desafio inicial, né? Então, tentar desenvolver processos que sejam abrangentes, mas sem perder um olhar específico para cada ambiente de trabalho. Então, essa foi a grande mudança. As pessoas começaram a enxergar que, opa, tem alguém olhando pela gente. Tem alguém olhando os meus riscos aqui, né? E hoje as pessoas me procuram. André, vamos discutir uma questão de segurança aqui, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque isso está muito ruim para mim, está me incomodando usar essa máscara, né? Existe alguma tecnologia no mercado diferente que possa facilitar o meu trabalho? Então, essa liberdade eles têm hoje, porque eles sabem que eles vão ser notados, né? Eles não estão à margem de um processo industrial, né? E assim, não é uma crítica, né? Eu estava daquele lado e faz parte do processo, é o processo, é assim. Mas o grande diferencial foi esse, né? Ter alguém dedicado e olhando especificamente para os processos de laboratório, né? Cobrindo os riscos que são parecidos com uma área industrial, mas de uma forma dedicada, de uma forma customizada. Entendi. Isso foi muito importante quando a gente partiu a empresa, sabe? E começou esse trabalho. Eu acho que construir, né? Quando eu construo com você, dá sentido para mim e é para você. Né? Então, eu acho que é essa a grande diferença. E a cultura você constrói, não dá para... Você faz um treinamento hoje, né? Sexta-feira, e todo mundo passa o final de semana, dormiu, guardou a memória lá, segunda-feira volta todo mundo seguro. Não tem essa opção. Né? Infelizmente, não tem. Não dá para fazer hipnose coletiva. Eu já tive várias ideias desse tipo, assim, né? Não dá, você tem que construir, você constrói no dia a dia, constrói escutando, constrói escrevendo e constrói produzindo essas coisas, né? Mas todo mundo junto. Eu acho que vocês conseguem colocar na prática tudo que eu acredito, né? Que é a relação de confiança, é o construir, é o vamos junto, que vamos construir juntos, é a escutativa, né, o olhar atento, e não a fiscalização, porque a fiscalização não funciona, né? Não adianta que não funciona. Fiscalizar, eu não acredito em fiscalização. Eu acho que a partir do momento que você está fiscalizando alguém trabalhando, você está -1 na escala de segurança. Você está muito atrás. Então, assim, isso eu não acredito. Claro, eu entendo situações diferentes, ambientes diferentes, né? Você pode trazer uma empresa terceira para fazer uma manutenção na sua área. O que você espera? Que ele tenha uma cultura de segurança estabelecida no seu ambiente de trabalho, essa empresa que vem terceira, ficar 2 dias na sua empresa? Talvez não. Esse precisa ser fiscalizado. E esse precisa ser fiscalizado. Eu preciso garantir que ele, no mínimo, cumpra os requisitos de segurança que eu espero que uma pessoa que trabalha com a gente faça. Então, isso é um ambiente diferente, uma situação diferente. Agora, as pessoas que estão no dia a dia trabalhando com a gente, o trabalho é que ela não seja fiscalizada em momento algum. Ela precisa entender que a segurança é a responsabilidade dela, faz parte do trabalho dela. Né? A gente é facilitador, a gente está ali para escutar, para trazer novos métodos, para trazer coisas diferentes. Claro, existem leis, regras, né? Então, a gente que é da área de segurança tem lá um monte de NR que estabelece como fazer e aquilo que você precisa seguir para cumprir a lei. Ponto. Isso não se discute, né? Mas, assim, dá para ser mais leve, não precisa ser tão ao pé da letra, dá para a gente proteger de uma forma customizada, sem infringir a lei, sem deixar que a lei seja cumprida, né? Ao contrário. Então, esse é o grande trabalho, essa é a transformação. Eu acredito muito nisso. Demais, assim. Ô, Cris, quando você assumiu esse laboratório que separou dos outros laboratórios, a maior parte do pessoal já trabalhava com você ou era tudo gente nova? Vários ficaram na empresa, né, e vinham aí de alguns anos já de experiência dentro do ambiente de centro de P&D, que não mudou muito, né? Na verdade, o CNPJ mudou, mas o tipo de atividade continuou o mesmo, em ambientes semelhantes também, similares. Então, mas eles te conheciam, já tinham trabalhado com você? Sim, a maioria sim. Que tem um pouco de hiato de gerações aí, porque houve muita entrada de gente mais nova, né, mais jovem do que eu, e isso é bom, né, porque vai dando sangue novo aí para os processos, outras
massa crítica diferente, vai trazendo informações diferentes. Então, assim, eu acho que nos dá uma liberdade de trabalho que tem a ver tanto com aquilo que se tem de mais moderno hoje, né, no mercado e do que está se ensinando dentro dos ambientes escolares, mas a gente é uma grande escola também, né? Então a gente acaba fazendo esse contraponto. Então, trazendo essa experiência um pouco maior, o André já tem um bom tempo de empresa, enfim, tem muito conhecimento ali sendo trocado, né? Tem muita informação que vira conhecimento depois da empresa, do savoir-faire, né? Aquilo que a gente vai além e a gente não explica na maneira de trabalhar, né? E que tem a ver com cultura organizacional. Então, assim, cultura de segurança, ela existe se você tem cultura organizacional, né? Não vai ser uma coisa completamente diferente, lá vai se fazer de um jeito e aí você não vai nem saber para que aquilo serve, não, aquilo está inserido num grande contexto, né? Então, tem muito conhecimento sendo gerado ali e que ajuda muito aí, entra toda a parte de experiência de trabalho em si, mas em estratégias também do que você quer tirar daquelas quais são os compromissos de entrega daquelas equipes e assim por diante, né? E a empresa ela é bastante mutável, né? Essa história de que uma empresa faz sempre o mesmo produto há 200 anos, nós trabalhamos uma empresa que tem um legado de mais de 160 anos e a gente continua renovando todo dia, né? A gente vem de um legado de inovação no Brasil de mais de 50 anos. A gente está fazendo 50 anos esse ano. Então, muita coisa se transformou, muita coisa ainda vai se transformar, ainda vai ser feito diferente do que é feito hoje. Semana que vem talvez já tenham novos processos, novas maneiras de fazer. Mas esse contexto todo de cultura organizacional, de cultura e segurança, nada mais é do que um olhar diferenciado para aquilo que é a nossa maneira de trabalhar, né? Então, a gente precisa realmente ter isso tudo bem mapeado e permitir mudanças, né? Porque a gente vive aí numa sociedade que está se transformando todo dia. Eu te fiz essa pergunta porque a hora que você junta equipes que eram suas, que já te conheciam, e equipes que não eram suas, e que não necessariamente já tinha essa visão de segurança, a hora que você coloca todo mundo ali no mesmo laboratório, né, entre aspas, debaixo do mesmo guarda-chuva, no começo é uma briga de cultura, né, que cultura que vai ganhar, e aí você conseguiu fazer esse movimento e dando valor para tudo. Então, eu acho que as pessoas estão vendo muito valor, elas compraram a ideia de que é um negócio bom, né? Mesmo de quem vinha de laboratório que não tinha todo esse processo seguro, vamos dizer assim, não que fosse completamente, né? Nós estamos falando aqui de uma coisa zoada, era uma coisa que já tinha um certo padrão, né? Mas nem todo mundo estava no mesmo padrão. E aí, acho que o time vê valor, né? Porque para o time construir isso junto, né? Esse cara vem da fábrica, esse cara vai vir, vai querer fazer aquele procedimento que a gente brigou milhões de vezes para fazer a liberação, e agora ele vai vir aqui, né? Vai fazer o quê aqui? Então, acho que vocês fizeram uma construção muito sólida, acho que é um negócio muito legal. E sem falar que a gente recebe muitos estudantes, a gente recebe muitas pessoas em início de carreira, que chegam aí doidinhas para mostrar o que sabem fazer dentro de um laboratório, né? Então, assim, segurar a onda desse pessoal que está chegando por uma integração, o André não citou ela aí especificamente, mas, por exemplo, integrações modulares, onde você vai passar cada um dos aspectos, né, de segurança. Você não vai fazer tudo no mesmo dia, esquece. Você vai fazer isso ao longo de um mês, não tem problema. Faça isso ao longo de um mês. Mas você não vai entrar no laboratório até você ter a formação mínima necessária para entrar no laboratório. Então, acho que... Calma, jovem, né? Calma, jovem. Calma, segura a onda, né? Vai chegar o teu momento de brilhar dentro do laboratório, mas não é imediato isso, né? Isso é toda uma construção. E tem que construir tudo, né? Aí a pessoa sai da faculdade achando que já sei tudo, né? Calma, jovem. Não, né? Agora você vai começar a aprender, né?
Isso é lindo também. Eu né? acho. Isso é maravilhoso. Não existe fase mais linda do que a vontade de entregar alguma coisa que eu realmente aprendi a fazer. Mas eu acho que a gente tem que, de novo, eu gosto muito, tenho trabalhado muito nesse aspecto, até para minha vida pessoal, profissional. Humanizar faz toda a diferença. E a gente, no Brasil, tem muita condição de fazer isso, né, pelo tipo de cultura que a gente tem, de responsabilidade social, de engajamento com um ser mais sustentável, com um ser aí tem uma pegada melhor para a sociedade, os nossos compromissos. Então, a gente é diferenciado em relação a isso, né? Se a gente puder jogar um pouquinho de água, né? Esse podcast servir para alguém aí se inspirar, já está valendo, sabe, Viviane? É isso aí. A gente constrói, vai construindo pontezinhas aí que um dia elas se encontram. Então é muito legal isso, né? É exatamente sobre isso, né? É a questão de orientar, né? Quem está chegando e acolher quem está chegando sem experiência, com experiência, né? E construir todo dia. Eu acho que esse é o grande. É a grande sacada da segurança, né? Da cultura de segurança é a construção. Ah, mas eu tenho 10 mil pessoas aqui, cara. Vai ter que construir de grupinho até no grupo médio, depois no grupão, e aí vai construir. Não existe outra maneira de fazer. Você pode falar o que você quiser. Não existe outra maneira de fazer que não seja construindo ali no dia a dia. Uma coisa que a gente não deixou, né, de fazer também, eu acho que e é muito importante, é os programas de reconhecimento. Precisa reconhecer as pessoas que fazem ações em destaque, pessoas que do nada surgem com uma ideia e que aquilo eu falo, caramba, eu não tinha pensado nisso. E aí a pessoa foi lá e pensou, e dá para executar, e aí vai lá e executa, e aí nas nossas reuniões de segurança, uma reunião, por exemplo, uma reunião da CIPA, aparece a foto dessa pessoa com um destaque de segurança, e há um espanto nela, né? Falou assim, e o destaque, né? Sim, por quê? Por isso, alguém te indicou, e assim, automaticamente você faz com que aquela pessoa assim, pô, notaram o que eu fiz, né? Eu fiz algo e alguém viu, e eu estou sendo reconhecido por isso. Então, isso serve de exemplo para os outros, né? Caramba, eu também faço um monte de coisa, né? Gente, vamos nos indicar. Olha assim, tem pessoas que me procuram e falam assim, André, olha o que eu fiz aqui, ó, me indica lá como destaque de segurança. Né? Eu falo assim, não, vamos lá ver. E de fato eu indico mesmo. Se é algo legal, eu vou lá e indico. Né? E assim, as pessoas vão fazendo parte disso, são envolvidas nisso, né? Os registros que elas colocam, as anomalias que elas registram no dia a dia, a gente olha uma por uma. A gente vai na área e fala assim, ó, o que você registrou aqui, o que é isso? Né? Como que é? Né? E dali saem ações de segurança que são abrangentes para todos os outros laboratórios. E aí, você vai preparar uma apresentação que você vai colocar isso na CIPA. Todo mundo precisa ver isso que você enxergou, né? Então, isso é uma forma de fazer com que, legal, né? Olha só, ele viu o que eu fiz, né? Não foi só mais um registro que gerou um número que vai aparecer em um gráfico lá e tudo certo. Não, a gente enxerga isso, né? Então, isso é parte da cultura. E, às vezes, é uma coisa assim, a pessoa fica esperando a grande ideia e o grande feito para registrar, né? E, às vezes, é uma coisinha assim que, putz, né? É o que você falou, como assim ninguém pensou nisso antes? É uma coisa, você fala, tão simples, sei lá, movimentar uma coisa daqui para ali que fez uma diferença, uau, né? Só que ninguém fez. Exato. E aí, quando a gente começa a valorizar os pequenos uaus, né, a gente mas essa coisa simples que a pessoa identifica durante o trabalho dela, quer dizer que a segurança está ali, do lado dela, no que ela está fazendo. Porque num instante que ela estava executando alguma tarefa, ela pensou em algo que pudesse protegê-la de uma forma diferente ou pudesse facilitar o trabalho dela. Então, isso é parte do trabalho dela, né? Então, não precisou outra pessoa de outra área ir naquele ambiente e enxergar situações ou pontos de melhoria. Ela, no dia a dia dela, está ali a todo momento
concentrado no trabalho, nas análises, mas a segurança está em volta, né? Está fazendo parte daquilo. Faz parte dela, né? Faz parte dela, e assim, as ideias geralmente vêm da própria... Isso que é o mais interessante, porque é muito fácil você sair da sua caixinha de trabalho, que você vai todo dia, e entrar na caixinha do amiguinho e apontar vários pontos de melhoria. É um olhar diferente. Eu saí do meu ambiente confortável, natural, e entrei num ambiente diferente. Então, o olhar é diferente. Mas não, as pessoas enxergam no próprio ambiente, que estão ali no dia a dia, né? Então, isso é que a segurança está com ela, né? Então, essa pessoa está todo o tempo ali olhando e praticando segurança. Isso é muito natural. Né? Eu só vejo um problema nisso daí, só um, né? Que nós da segurança, a gente é o criador do caos sempre, né? O mensageiro do apocalipse e tal, né? E quando eu escuto coisas desse tipo, assim, você está criando um bando, né, de mensageiros do apocalipse e criadores de caos, né? É um caos do bem, é um apocalipse do bem. Mas faz a diferença, né? Porque essa pessoa vai chegar na casa dela Nossa. e falar, olha, pai, mãe, marido, esposa, filho, né? Vai chegar no shopping, vai falar, não é possível que as pessoas façam esse tipo de coisa. Né? No cinema, né? No cinema, são os criadores do caos. Eu já escutei assim, André, eu queria muito te encontrar no shopping e você andando, mexendo no celular para eu te parar e falar assim, você pede para fazer lá na empresa e não faz aqui, sabe? Falo, gente do céu. Mas, gente, eu tenho horror a quem anda carregando o celular no shopping, virando corredor e bate em você. Eu tenho vontade de dar um tapão no celular, fazer aquele celular voar longe. Se a pessoa falou isso para mim em um tom de brincadeira, quer dizer que ela está andando no shopping, olhando as pessoas mexendo no celular. Quer dizer, aquela regra de segurança que era da empresa faz parte do dia a dia dela, fora da empresa, né? Então, assim, já é natural, já é parte dela olhar isso, né? Tem gente que fala para mim assim, todo lugar que eu vou estaciono de ré, porque aqui na empresa tem que estacionar de ré. Então, virou algo natural de se fazer, né? Então, é transformador isso, né? Quando a gente alcança esse nível, cara, é muito transformador, né? Eu gosto quando eu crio monstros, adoro. Eu gosto assim, se não for para, né, se não for para causar o caos, eu não saio nem de casa, vocês já sabem a minha filosofia, então é sobre isso. Gente, eu quero agradecer demais vocês terem vindo aqui, terem batido esse papo, foi muito gostoso, foi muito bom. Quando eu conversei a primeira vez com a Cris, a gente tinha falado de falar sobre segurança, eu vou fofocar aqui, a gente tinha falado sobre falar segurança em casa, né? Então já fica aqui a promessa de que vocês voltam, vocês voltam, para a gente falar de segurança em casa também, né? Levando para o lado do químico também. Então, tem papo para muita brama, como dizia uma chefe muito querida que eu tinha num tempo atrás, acho que a gente tem papo para muita brama. De qualquer maneira, hoje a gente falou sobre inovação, hoje a gente falou sobre consolidação de cultura, a gente falou sobre como aplicar, né, a segurança em diversos tipos de operação pela mesma pessoa, né? Então, é possível, gente, a gente mudar a maneira de ver, tentar enxergar de maneira diferente, é super possível isso. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. E para você que está aqui no canal, curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e usa toda essa aula que a gente teve aqui hoje, usa bastante.